Aleluia. Vamos transmitir. Aleluia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui de volta no nosso quarto dia do jejum. Ok, Google, baixar volume. E estamos transmitindo aqui pelo Instagram, né? E logo em seguida vamos subir também para o YouTube. Glória a Deus. Hoje nós estamos no nosso quarto dia de jejum. Tempo muito precioso, um tempo muito especial. Nós estamos nesse semestre do ano de 2024 falando sobre uma família, uma missão. É um tema que os cristãos, normalmente ao se converterem, né, as pessoas ao se converterem, elas vão vivendo a vida da igreja, o que é saudável, o que é bom, e é ali que eles vão aprender a viver a vida cristã de maneira genuína. Mas eu confesso que muitos ainda não sabem não compreendem com clareza o seu chamado, o porquê, o propósito profético de Deus. Então, nós, nesse segundo semestre deste ano, estamos fazendo esse jejum para entendermos que a Igreja do Senhor é uma família e temos uma missão. O cristão foi chamado, foi incluído numa família para cumprir uma missão. Amém? Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 14, lá no versículo 6, Jesus ele libera uma sentença. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Caminho fala de estrutura, ok? Como devemos servir ao Senhor. Mas nós não podemos fazer coisas para Deus sem compreender a verdade. O porquê fazemos. Porque fazer coisas para Deus sem que a presença de Deus, ou o propósito de Deus, ou a clareza não esteja ali, sem que ela esteja presente, é religião. É mera estrutura humana em nome de Deus, cuja presença de Deus não se faz. E de religião há muitos lugares aí, né? Então, aí depois ele fala caminho, verdade, porque é essa verdade que nos impulsiona, por que somos fiéis, por que somos leais, por que somos constantes, mesmo em dias difíceis permanecemos, prevalecemos, né? Mas também ele diz que é a vida, que é esse combustível de paixão, de realidade dentro de nós, que arde. Então, essa primeira semana nós vamos falar sobre a verdade. Estamos falando sobre a verdade. Amém? Semana que vem iremos falar sobre o caminho. E hoje é o quarto dia desse jejum, onde estamos falando sobre a verdade. Amém? Os irmãos estão perguntando aqui sobre o YouTube, né? Sim, eu mandei um áudio lá no grupo da igreja dizendo que não tem como no YouTube, tá? Porque o YouTube, irmãos, está derrubando as gravações ao vivo. Não sei o motivo. Não sei nem como diz a minha esposa, eu não sei nem como errar nessa situação. Ok? Então, eu estou fazendo a gravação aqui, né, no próprio aparelho, e aí eu subo depois para o YouTube. No entanto, ao vivo aqui só pelo Instagram. Amém? Glória a Deus. Então, hoje é o capítulo 4. Abra o seu livro ali na página 39, amém? Estamos usando esse livro, então, que é o tema, Uma Família, uma Missão, página 39. O título é O Alvo do Propósito Divino. Vamos ler? Vamos ler alguns versículos antes. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Veja só, o Senhor nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, ou seja, Jesus, seja o primeiro, primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, que somos nós, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Olha só, o Senhor já nos fez justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Estamos livres de condenação. Podemos acelerar agora. E aos que justificou, a esse também glorificou. Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, há
desenvolver para chegar a ser como Cristo é, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Filipenses 3, segunda parte do versículo 13 e o versículo 14. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós fazemos parte de uma família que vive um padrão acima de todos os padrões possíveis e imagináveis. Na verdade, o padrão da família divina é inimaginável para qualquer humano na Terra. É tão superior a qualquer padrão que a mente humana não teria condições de imaginar a superioridade, profundidade, largura e cumprimento desse padrão. Essa sua nova família, além de viver esse padrão superior, ela sempre tem uma surpresa a mais para você. Mas a maior surpresa está reservada para aqueles que aceitam a carreira proposta e perseveram até o fim. A palavra de Deus diz que essa surpresa é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é se tornar completamente como Jesus Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus para nós. Fomos salvos para que esse propósito se cumpra em nossas vidas. Esse é o alvo de Deus para mim e para você. Desde quando fomos criados, você lembra do façamos o homem à nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis 1:26? Pois é, Deus não mudou o seu propósito eterno. Quanto da conquista desse prêmio, você recebe um título que representa bem quem você é nessa nova vida. Agora você será chamado de vencedor. É vencedor porque venceu todas as tentações, distrações, tribulações, obstáculos e dificuldades colocadas por aqueles que são contra a carreira proposta. Depois da salvação, essa é a verdade mais resistida na vida cristã. Nessa verdade reside as maiores lutas enfrentadas pelos filhos de Deus em vivê-la. Por isso, é muito importante que ela seja uma das ênfases mais faladas, insistidas e vividas na nova vida que agora temos em Cristo Jesus. Mas é também nessa verdade que teremos a oportunidade de experimentar de forma plena todo o prazer, satisfação, conquistas e vitórias em nosso tempo aqui. Além do aqui e agora, essa verdade também trará o desfrute eterno na vida sem fim que Deus nos prometeu depois do tempo presente. Para ajudar você a entender esse propósito eterno, eu gostaria de dar a você 4 razões pelas quais é necessário em sua vida. Vamos ver então 4 razões necessárias em relação a por que nós devemos viver esse propósito eterno que Deus tem para nós. Amém? Então vamos ver? Primeiro, Jesus é a grande joia do universo. Nele reside toda a plenitude da divindade. Nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Por intermédio dele, elas vieram a existir. Tudo foi feito por ele e para ele, inclusive eu e você. Glória a Deus, ao Deus bendito, que assim quis que acontecesse. Não há padrão mais elevado de caráter, santidade, pensamentos, sentimentos, desejos, postura, atitudes e justiça que o Senhor Jesus. Segundo motivo para vivermos esse propósito que Deus tem para nós. Lembra qual é o propósito? Sermos tal como Ele é. Amém? Segundo, Ele é o noivo e eu e você somos a noiva, a igreja. O casamento já está oficializado por Deus Pai desde a eternidade passada. O problema é que a noiva adulterou lá no Jardim do Éden.
Fugiu com o enganador, foi deformada por essa convivência e hoje ela precisa ser restaurada, purificada e glorificada. Afinal, ela precisa ser idônea para que esse casamento divino flua da forma harmônica, prazerosa e satisfatória. Terceiro motivo, essa é a única forma de não sermos enganados novamente pelo diabo ou por qualquer outro ser. Jesus foi o único que passou por esta terra que jamais foi enganado pelo diabo. Então, para que nós não sejamos enganados, temos que imitá-lo. Temos que entender que o propósito eterno de Deus é que sejamos tal como ele é, para que não venhamos cair mais em engano algum. Amém? Continuemos então. Quarto, reinaremos pelos séculos dos séculos juntamente com Jesus Cristo. No reino de Deus, não pode haver vários pensamentos, princípios, valores e ênfases. O reino de Deus é um reino completamente harmônico em tudo. Unidade é a palavra de ordem nos céus. Somente sendo como Cristo estaremos aptos a reinar com Ele eternamente. Será que precisa de mais alguma razão para sermos como Jesus? Vamos ver então esse processo, como se dá o processo para sermos tal como Ele é. Amém? Para que esse propósito eterno divino de transformar você em Jesus Cristo se concretize, Deus criou um propósito divino que é individual. Ele quer que todos cheguemos, amém, à plenitude do varão perfeito, mas o tratamento, a aplicação é individual. Então, continuemos. Esse propósito pega você de onde está na sua conversão e o leva a ser como Jesus Cristo. Quando nos convertemos, cada um de nós está em uma situação diferente um do outro. Por isso, Deus fez um processo de transformação específico para cada um. Assim, apesar de partirmos de pontos diferentes, estaremos todos da mesma forma no final, a forma de Jesus Cristo. E isso é poderoso. Para que fique mais claro, é importante relembrar que somos um ser triuno, assim como Deus o é. A definição sobre nós mesmos é a seguinte: somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Assim fomos criados e assim viveremos eternamente. Com a queda do ser humano lá no Éden, a coisa estragou e se deteriorou. O espírito morreu, a alma ficou desconfigurada e o corpo foi completamente destruído. Quando somos convertidos a Jesus, o espírito é vivificado e está pronto para a eternidade. A alma precisa ser restaurada e o corpo, por não ter conserto, é tragado pela terra. Por isso, receberemos outro corpo, desta vez glorificado, na volta de Jesus, para vivermos a eternidade afora. Como essa transformação da alma acontece? Da forma como a palavra de Deus diz, abraçando a carreira proposta e olhando firmemente para Jesus. Isto está descrito no texto acima. O olhar firmemente tem poder de nos transformar. Por quê? Porque adquirimos somente aquilo que admiramos. Só conseguiremos olhar firmemente para Jesus se houver admiração pela joia do universo. Enquanto estamos olhando, a transformação acontece. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Olha o processo, de glória em glória até chegarmos à imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação é intensificada quando renovamos a nossa mente com a verdade, que é Jesus Cristo. Assim está a importância da verdade em nossas vidas. Percebe isso, irmãos? Por que é importante nós conhecermos a palavra do Senhor? Porque é a verdade, a renovação da mente começa com a palavra, com a verdade. Cada vez, ou seja, de glória em glória, que nós nos expomos à palavra em jejum, como estamos fazendo aqui, nós somos transformados. Aleluia! Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando entendo que o mundo é o império das trevas e que não existe nada de bom nele para mim, rapidamente assumo meu novo lugar de viver, que é o reino de Deus. Isso é o que Paulo diz no texto acima, quando afirma para não nos conformarmos com esse mundo.
Quando eu entendo isso, eu coloco rapidamente esse corpo destruído pelo pecado no altar do sacrifício. Ele é o sacrifício vivo que eu ofereço ao Senhor, enquanto permita a renovação da minha mente, ou seja, da alma, ser realizada pelo Espírito Santo de Deus. Assim eu sou transformado à imagem e semelhança de Jesus. E o meu corpo destruído não governará como sempre fez, pois estará no altar do sacrifício. A palavra de Deus diz que somos o que pensamos, lá em Provérbios 23, 7. Certa vez ouvi uma citação de uma pessoa que dizia o seguinte: temos que ter cuidado com o que pensamos, pois pensamentos geram ações. Ações geram hábitos, hábitos geram caráter e caráter se torna o nosso destino. É exatamente isso que a palavra de Deus quis dizer, que somos o que pensamos. Se queremos mudança, ela começa em nossos pensamentos. Se queremos mudança, ela começa em nossos pensamentos. As mentiras, falácias, sofismas e enganos do diabo precisam ser substituídos pelas verdades de Jesus Cristo. É muito importante salientar que a transformação ou formação de Jesus em minha vida é obra do Espírito Santo. Não é possível eu mesmo fazer essa transformação. Nem tente, para não ficar frustrado. Tudo o que o homem consegue fazer é humano, mas o ser como Jesus não é algo humano, e sim algo divino. E somente o Espírito é poderoso o suficiente para fazer tal obra. Aleluia! Então veja que nós precisamos do Espírito. Amém, meus irmãos? Isso faz parte do processo. Ser cheio do Espírito Santo faz parte do processo. Amém? Então vamos continuar. Onde eu parei? Ok. A minha parte, a minha cooperação nessa obra é abraçar a carreira proposta, olhar firmemente para Jesus e permitir a transformação. É simples assim. Mas é poderoso para toda a eternidade os efeitos dessa cooperação. Você vai abraçar essa verdade e se amalgamar ao propósito divino? Para o seu bem, da sua família, de todos os que amam você e da Igreja do Senhor Jesus. Faça isso. Amém, queridos irmãos? Vamos fazer uma declaração com base nisso? Então, nós acabamos de ver sobre o propósito divino. O Senhor nos salvou, vimos isso no primeiro dia. O Senhor, agora que somos filhos e fomos feitos pela graça, né? Agora o Senhor nos engaja na família e há um projeto agora, um propósito divino para nós. Amém? E esse propósito divino vai se cumprir. Qual que é o propósito divino? Sejamos tal como Ele é. Então nós não podemos ficar ociosos, parados. Há cristãos que estão 20 anos na vida da igreja e nunca amadureceram, nunca cresceram, porque eles chegam até Cristo, mas querem que Cristo obedeça aos seus propósitos, quando na verdade é o inverso. O Senhor nos tirou do nosso barco, ele estava furado, e agora nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Creio que você está compreendendo isso. Então, creia no que eu estou te falando. Irmãos, agora o propósito de ser transformado tem que continuar. Tem que continuar. E, na verdade, vou te explicar como funciona. Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. O nosso espírito já foi regenerado. Isso é um processo que aconteceu no dia que você aceitou Jesus. Ele estava como que um rádio quebrado. Aí agora você aceitou a Jesus, o seu espírito, ele voltou a funcionar. Então nós ouvimos a Deus, sentimos a presença de Deus, temos o temor de Deus. Isso foi no passado. No presente, que será até Jesus voltar, até chegar aqui, ó, no presente, estaremos no processo de transformação da nossa alma. Então nunca, escute isso, eu, como pastor, eu te falo isso, como alguém que tem um temor de ensinar a verdade. O processo de transformação nas nossas vidas nunca vai parar. Enquanto estivermos neste corpo físico, nessa terra, nós estaremos sendo transformados, a não ser que você impeça. Você é o único que pode parar o processo de transformação de Deus. Quando? Quando você quer agir pela sua própria escolha. Quando você não depende da oração, da palavra de Deus para tomar decisões. E quando eu falo decisões, não são decisões de definições de vida. Essas, normalmente, a gente tem muito temor, a gente ora bastante. Né? Qual cidade eu vou morar, qual curso eu vou fazer, com quem vou me casar. Eu estou falando de decisões de como responder ao seu líder da célula, de como interpretar as exortações do seu pastor, entende? De como você vai
criar e gerar e guardar o ambiente da sua casa. Você trata o seu marido, você trata a sua esposa. Normalmente essas definições rápidas e que tem muito a ver com a nossa alma, reação, ação e reação, vingança, orgulho, essas a gente não ora, nem tem temor do Senhor para fazer. Aí você para o processo de transformação. Eu quero te dar uma notícia. Eu creio que essa notícia para você talvez não seja muito boa. Não, ela é boa para você, só não seja agradável. A notícia é que Deus não pula cartilha. Se você andou com Jesus até aqui, e aí teve algum momento que deu resposta errada, sabe? Você decidiu afastar-se, você decidiu parar o projeto e o planejamento de Deus. Na hora que você falar, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, ele vai pegar daqui novamente. Ele não vai pular a prova, porque ele quer que você seja transformado qual ele é. Esse é o propósito divino. Amém? Vamos fazer uma declaração? Eu vou aqui fazer uma declaração e você vai repetir essa declaração onde você estiver. E assim confessaremos essa verdade concernente ao propósito divino. Então, declare assim: eu nasci para ser como Jesus Cristo. Essa é a glória suprema da minha nova vida. Fui salvo para isso, repita, amém? E abro meu coração para ser transformado. Estou disposto a rejeitar tudo que atrapalha essa transformação. E disposto a aceitar tudo o que coopera para que o Espírito Santo faça essa obra extraordinária em minha vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, vamos tirar um tempo para orar. Nós estamos em jejum. Ô, pastor, cliquei na sua live aqui, mas eu não estou de jejum. Amém. Então, fica aqui em 10 segundos um convite para você. Estamos em jejum durante 21 dias. Essa é a primeira semana. Vem jejuar conosco. Amém? Segunda a sábado, estamos aqui às 6 da manhã e às 12. Glória a Deus. Então, lembrando que jejum, se não tiver oração, vira mero regime. Então, vamos orar. Glória a Deus, já nos alimentamos, né, da palavra. Quando eu falo da palavra, eu sei que o livro não é Bíblia, tá? Mas ela está nos traduzindo, nos ruminando o propósito eterno de Deus que está em toda a palavra. Glória a Deus. Pegue aí, então, o seu card de oração. Eu tenho um card aqui de oração, posso mandar em PDF para vocês, tá? Mas aí vocês vão ter que imprimir frente e verso. Olha só. Uma família, uma missão, ok? E a primeira parte são os alvos pessoais. Então nós vamos orar agora. Quais são os seus alvos pessoais? Pastor, eu não tenho esse card de oração. Pega um papel e uma caneta agora. Escreva aí os seus alvos pessoais. Pode ser até enquanto estivermos orando. Eu vou começar a orar aqui e você fala, poxa, cura, eu preciso de cura para o meu tio, você coloca lá como alvo. Finanças, um salário maior. Senhor, na verdade, eu já tenho orado por um salário maior. Então escreve lá, um aumento de salário. Amém, irmãos? Então você vai colocar aí a sua playlist de oração. Playlist é de música, né? Mas, enfim, é como alvos de oração. Glória a Deus, oremos juntos então. Senhor Jesus, nós oramos agora pelos nossos alvos pessoais. Senhor Deus, o Senhor, como sendo um Deus, um bom Deus, colocou em nossos corações a grandeza. E essa grandeza que está em nós nos faz projetar coisas nobres, coisas grandes, prosperidade, restauração, cura. Nós andamos sempre esperançosos, com expectativa daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai querido e amado, nós oramos neste momento e pedimos em nome de Jesus, aquele irmão, aquela irmã, está orando pela cura física de um parente ou cura física própria. Deus toca no equilíbrio hormonal desse irmão, dessa irmã, faz voltar à normalidade, abençoamos com a cura. Deus possa curar você agora, em nome de Jesus, enxaqueca, dores na coluna, dores que vêm por causa da idade, por causa de enfermidades hereditárias, dores que são adquiridas. Em nome de Jesus eu declaro e repreendo agora em nome de Jesus toda e qualquer enfermidade. Declaramos e oramos também por restauração da família. O Senhor possa restaurar casamentos, famílias, relacionamentos e o ambiente dentro da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, oramos também por alvos pessoais a respeito de irmãos que têm clamado por uma casa própria, um novo carro, irmãos que estão orando pela reforma de sua casa, mobiliar a sua casa.
Nós declaramos em nome de Jesus portas se abrindo de maneira miraculosa, para que você possa adquirir o seu apartamento, o seu lote, a sua casa em nome de Jesus. Aleluia. Oramos também e declaramos, neste momento, alvos que são financeiros e profissionais. Aquele irmão que está desempregado, oramos e pedimos, Senhor, nesses dias, abre uma porta de emprego para esse irmão, para essa irmã. Em nome de Jesus, ao que já está empregado e quer um novo emprego, declaramos que primeiro as portas se abrirão. Declaramos aumento salarial, sendo alavancado também para outra posição, onde haverá benefícios e lucros ainda maiores. Oramos também por esse empreendedor, esse profissional liberal, esse autônomo. Nós declaramos em nome de Jesus fé, criatividade, ousadia, alegria de trabalhar, para que você possa prosperar em todos os seus caminhos. Nós oramos e declaramos no nome de Jesus aos que têm dívidas financeiras, que o Senhor te dê a graça de experimentar milagres nas suas finanças, de maneira que você consiga, em nome de Jesus, pagar todos os seus compromissos e assim poder investir em projetos familiares, projetos pessoais, em nome de Jesus. Oramos também por alvos que são espirituais. Meu irmão, minha irmã, se você não criou alvos espirituais, você deveria fazê-lo, porque o Senhor nos chamou para um projeto espiritual. Amém? Você não é um médico cristão, um professor cristão, você não é um trabalhador autônomo cristão, você é um cristão que trabalha de maneira autônoma, você é um cristão que dá aula, você é um cristão médico, entende? Então, nós somos primeiramente seres espirituais. Então, que você possa criar alvos espirituais. Vamos orar por isso? Senhor, nós oramos também pelos alvos espirituais, de sermos usados pelo Senhor, aonde formos, dá-nos uma palavra de sabedoria, fala de maneira tão clara no nosso espírito, ó Pai, nos dando a direção para orar por alguém, para liberar uma palavra a alguém. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai querido, e pedimos neste momento que o Senhor possa nos usar como instrumentos úteis nas mãos, nas tuas mãos, Pai amado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Segundo momento de nossa oração, vamos orar por salvação. Amém? No seu card tem 3 quadrantes. Você pode orar por 3 pessoas, ou melhor, faz um corte no meio dos quadrantes e você pode, são retângulos, né? Então você pode separar aí 6 nomes para você orar, para que essas pessoas sejam salvas, sejam alcançadas pelo Senhor. Amém? Vamos iniciar a oração com você citando aí no seu trabalho, aí na sua casa, você vai citar o nome deles. Depois nós vamos seguir esse roteiro de oração, desde quebra de maldições até mesmo visualizá-los com lágrimas nos olhos convertidos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos agora por salvação. Sim, teu propósito é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Por isso apresentamos agora, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas, citando o nome delas. Cite agora, meus irmãos. Fale aí o nome dessas pessoas nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Número 1. Quebramos agora, em o nome de Jesus, toda e qualquer resistência espiritual que venha impedir com que estas pessoas tenham a experiência com o Senhor. Incredulidade, superficialidade, vícios, essa cegueira, essa amarra, porque a Bíblia diz que Satanás tem cegado o entendimento. Então nós declaramos, solta a mente deles agora, Satanás, solta os corações deles, solta o entendimento de cada um desses que nós temos orado. E declaramos, número 2, para que o Espírito Santo venha sobre eles agora, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Sim, clamamos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo convença, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por isso nós declaramos o nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo vai gerando o ambiente, assim como foi lá em Gênesis, que ele pairava sobre a face das águas, veio o verbo, haja luz, e houve luz. Nós declaramos que o Espírito Santo vai gerando agora, gestando a mente e os corações destes que nós temos orado, para que quando chegarmos para evangelizar, para falar do amor de Deus, haja salvação. Número 3, declaramos também que essas pessoas chegarão ao fim de si mesmas. Elas perceberão que não houve aplauso, fama, trabalho, dinheiro, nada desse mundo, relacionamentos vários, nada pôde supri-las. Então reconhecerão que só o Senhor é capaz de salvá-las. Então nós oramos pelo número 4, dá-nos oportunidade, Pai querido, de evangelizar essas pessoas, de alcançar essas pessoas. Coloca-nos ali com elas, Pai querido, para que nós possamos falar do teu amor e da tua bondade. Usa, Pai, no nome de Jesus, usa essas pessoas, usa-nos para levar
as tuas boas novas, boas notícias para cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. 5. Profetizamos e visualizamos cada uma dessas pessoas rendidas ao Senhor Jesus. Podemos agora, Deus, com os olhos da fé, nós fechamos os nossos olhos, como diz em espanhol, cerramos os nossos olhos. Agora, para não fortalecer o natural, mas podemos agora trazer a nossa mente, ou seja, imaginar, porque a nossa mente agora está submissa ao Espírito, nós podemos imaginar agora essas pessoas na reunião das nossas células, lágrimas nos olhos. Alguns entre nós podem imaginá-las agora até de joelhos, entregando a vida ao Senhor. Podemos imaginar também elas no culto, falando, uau, que experiência, que momento. Nós visualizamos, imaginamos e profetizamos salvação em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aprendeu o que é visualizar? Aleluia. Submeter a nossa mente ao comando do Espírito e trazer à memória aquilo que dá esperança. Aleluia. Aleluia. Vamos encerrar nosso momento de oração, orando pelos alvos da igreja. Alvos da igreja, amém? Alvos da igreja. Vamos orar. São 7 alvos. Você pode vir concordando comigo no nome de Jesus. Primeiro, Senhor, nós oramos para que cada membro da nossa célula, da nossa igreja, verdadeiramente entendam que o Senhor as chamou e as encaixou na vida da igreja. E viver a vida da igreja é tornar um membro funcional, que funciona, que tem função. Nós oramos para que essas pessoas se levantem como anjos da guarda, que são os consolidadores, próximos líderes, próximos anfitriões, líderes de célula, discipuladores. 2, oramos para que as nossas células cresçam e se multipliquem. Senhor, usa essa estratégia de fazer numa casa, em outra casa, em outra casa. E se o visitante quiser, também fazemos lá a leitura do livro à noite, oramos também na casa do visitante. Deus usa dessa estratégia para podermos gerar redes de conexões. Em nome de Jesus, mas nossa oração é que as nossas células cresçam e se multipliquem. Que cheguemos até o final desse ano ainda com 20 células para a glória de Deus. Terceiro, oramos pelos 2 eventos que faremos, chamado Um Dia com Deus. 50 em cada evento. Evento gratuito, de salvação, poderoso, para impactar a vida das pessoas. Nós oramos por isso, Pai. Abençoa. Senhor, vai separando as pessoas para que elas possam fazer a sua inscrição. Ó Deus, vai gerando na célula esse desejo contínuo de poder alcançar essas pessoas. Que os líderes de células possam ir somando o número de pessoas já alcançadas, em nome de Jesus. 4, nós oramos para que Deus envie até nós e levante entre nós mais líderes, mais anfitriões, para a glória do Senhor. É a nossa oração, Pai querido. 5, oramos pela prosperidade das famílias. Uma igreja próspera é tão somente resultado de famílias que prosperam. Famílias fiéis, famílias leais, famílias que amam a casa do Senhor. E nós oramos e declaramos em nome de Jesus Cristo. Oramos também, ó Deus, pela cidade de Belém e região metropolitana, que seja livre de toda corrupção, livre de toda violência, em o nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que a nossa cidade é livre. Senhor, homens que estão... eu quero orar por 2 coisas. Todo homem, mulher, enfim, estiver investido de cargo público, de autoridade, são corruptos e mentirosos. Remova eles e levanta no lugar deles homens que amam a verdade e amem essa cidade. Segunda coisa que eu oro, Senhor, faz dobrar-se diante do Senhor todo chefe de facção, todo bandido nessa cidade conhecerá o Senhor Jesus e se dobrará ao Rei dos Reis. Então eu declaro a falência dessas facções aqui na Belém e região metropolitana, porque se tem alguém que vai reinar nessa cidade, é a glória do Senhor, em nome de Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Aleluia. E por último, nós oramos por provisão. Senhor, dá-nos provisão para concluir a reforma do nosso novo local de reunião. O Senhor possa levantar mais irmãos generosos, ofertantes, para que a gente possa fazer essa obra. Abençoamos, ó Pai, e declaramos o término em breve. Portas abertas. Tudo que formos fazer, haverá portas abertas. Tudo que desejarmos fazer, o Senhor vai nos abençoar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos irmãos, glória a Deus. Hoje à noite, são o dia das nossas reuniões de célula. Você não precisa pregar
a palavra do culto de domingo, como normalmente fazemos. Por ocasião do jejum, capítulo 4 do livro. Tá bem? Deus te abençoe tremendamente. Um grande abraço. Até amanhã também, às 6 horas da manhã. Tchau, tchau.